põe a trombeta à tua boca. Ele vem como águia contra a casa do Senhor, porque transpassaram o meu concerto e se rebelaram contra a minha lei. E a mim clamarão: Deus meu, nós, Israel, te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo persegui-lo-á. Eles fizeram reis, mas não por mim. Constituíram príncipes, mas eu não o soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. O teu bezerro, ó Samaria, foi rejeitado. A minha ira se acendeu contra eles. Até quando serão eles incapazes de alcançar a inocência? Porque isso é mesmo de Israel. Um artífice o fez, e não é Deus. Mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria. Porque semearam ventos e cegarão tormentas. Não há seara, a erva não dará farinha. Se a der, tragá-la-ão os estrangeiros. Israel foi devorado, agora está entre as nações, como coisa em que ninguém tem prazer. Porque subiram a Assíria como um jumento montês. Por si só, mercou Efraim amores. Todavia, ainda que eles merquem entre as nações, eu os congregarei. Já começaram a ser diminuídos por causa da carga do rei dos príncipes. Porquanto Efraim multiplicou os altares para pecar, teve altares para pecar. Escrevi para eles as grandezas da minha lei, mas isso é para eles como coisa estranha. Quanto aos sacrifícios dos meus dons, sacrificam carne e a comem, mas o Senhor não a aceitou. Agora se lembrará da sua justiça e visitará os seus pecados. Eles voltarão para o Egito. Porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios. E Judá multiplicou cidades fortes, mas eu enviei um fogo contra as suas cidades e ele consumirá os seus palácios. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Profeta Oséias. Dentro do meio acadêmico, é chamado de um dos profetas menores. O seu nome já é uma mensagem. O seu nome já é algo de grande importância. O nome Oséias significa salvação. Então, onde ele chegava, Deus já estava dando uma mensagem. Eis que a salvação chegou. O nome Jesus é o mesmo, é salvação. Onde Jesus está dizendo que ali tem salvação. A mensagem de Oséias é dura. A mensagem dele, a profecia dele é dura. Mas o seu nome já diz tudo. Ela é dura para trazer a salvação. A mensagem dura de Deus não é para destruir ninguém, mas é para trazê-lo para a conversão, para trazê-lo ao arrependimento, para a correção, para a vida e não para a destruição. Aqui no capítulo que nós lemos, ele começa com uma figura bem conhecida dos seus ouvintes, que é a figura da trombeta. A trombeta era algo usado pelo povo de Israel no culto, fazia parte do culto. É um instrumento que era usado para adoração. Também era um instrumento que era usado para convocações. Com os seus timbres, com os seus retinidos, cada toque dizia uma determinada mensagem. Quando usado por ocasião de guerras contra outras nações, era para lembrar o povo, dizendo assim: Deus está com vocês. Quando você começa a ver a instituição dela lá na lei, lá em Levítico, você encontra isso. Tanto Levítico como Número e os demais livros do Pentateuco, você encontra referências da trombeta sendo usada para lembrar o povo que Deus estava no meio deles.
Quando se ia para a guerra, dava-se um determinado toque. Quando se convocava para a guerra, dava-se um determinado toque. E nesse toque já estava a mensagem: Deus está com vocês. Deus é o vosso auxílio. Deus é a vossa vitória. Pode sair nessa guerra, que vocês já venceram essa guerra. Quando ela era usada por ocasião do ano do jubileu, tinha o significado de justiça social. O toque dela, no ano do jubileu, estava escrito lá que era para sair por toda a terra de Israel. Todos os vilarejos, todas as cidades, todos os lugares rurais, não rurais, todos os lugares se deveriam passar os mensageiros tocando o toque específico do ano do jubileu. E esse toque tinha um significado, um dos significados era justiça social. O outro significado era adoração anual, todos lá. Ninguém poderia ficar em casa fazendo obra nenhuma, todos teriam que comparecer no templo e fazer o que se determinava a lei. O que a lei determinava? No ano do jubileu, todo servo comprado por dinheiro entre os israelitas vai ter que sair forro, ser devolvido tudo que ele tinha vendido por questão financeira. Então era um toque para a justiça social, para que no reino de Israel não houvesse miseráveis, não houvesse pobres para sempre. Mas, se você buscar na história, eles nunca fizeram isso. Eles nunca colocaram isso em prática. O ano sabático, deixar a terra inteira sem plantar, eles nunca fizeram isso. Que dirá tocar a trombeta nesse dia? Então a trombeta era usada geralmente para a bênção, para coisa boa. E você agora começa a folhear as Escrituras e ver que em alguns lugares ela mudou o sentido. Em alguns lugares o profeta deu uma reinterpretação para ela, que é o caso de Oséias aqui. Ele deu uma reinterpretação para a trombeta. Eu disse que a trombeta era usada em tempo de guerra para chamar o povo para a peleja, e ao mesmo tempo a mensagem era: o Deus está com vocês, pode ir na peleja que vocês vão vencer. Só que aqui foi o contrário. Aqui o profeta chama os seus ouvintes para colocar a trombeta à boca. Mas para dar que mensagem? Para dizer qual mensagem? O inimigo está vindo aí, ele vai acabar com vocês. Veja que a mensagem aqui não é para dizer que Deus está com o povo de Israel. É para dizer que Deus está com o povo que vai vir e invadir Israel. A mensagem aqui da trombeta é para falar o contrário. Deus agora não está com vocês, está com os inimigos que estão vindo. E aí você olha para isso e se pergunta: é possível isso? É possível dar uma reinterpretação? É possível contradizer o que está escrito lá no Pentateuco? E eu digo para você, consulte o Pentateuco. Olhe o capítulo 28 e 29 de Deuteronômio, e você vai ver que essa interpretação é possível. Que essa reinterpretação já está lá no capítulo de Deuteronômio. O capítulo 28 é o capítulo da bênção. O capítulo 29 é o capítulo da maldição. No capítulo da bênção, está dizendo para Israel: se vocês andarem de acordo com esses estatutos, então vocês vão ser abençoados. Vocês vão emprestar e não vão pedir emprestado. Vocês vão sair para a peleja, os inimigos vão bater em retirada e vocês vão ficar numa boa. Um de vocês vai perseguir tantos mil. 1000 de vocês vai perseguir milhares. Todo mundo vai sair fugindo, os inimigos vão sair fugindo por vários caminhos de vocês, e vocês vão ser vencedores. Mas no capítulo 29 está a maldição. E qual que é a maldição? Se vocês não obedecerem esses estatutos, se vocês não colocarem esses estatutos por obra na vida de vocês, então vocês vão sair para a guerra, e ao contrário, um vai perseguir 1000 de vocês, 1000 vai perseguir 10.000, e a derrota vai ser grande. E aqui está
o profeta Oséias pega então o texto de Deuteronômio, a profecia dele tem base, a profecia dele está pautada no Pentateuco, está margeada pelo Pentateuco, tem base lá no Pentateuco, e diz para o povo: põe a trombeta à boca. Eu não quero tocar isso sozinho, eu quero que vocês coloquem a trombeta à boca. Eu quero chamar a atenção de vocês para algo que vocês têm na mão, algo que vocês vão compreender e vão entender a minha mensagem. Vocês vão compreender a minha mensagem. Põe a tua trombeta à boca. E toque é para chamar a atenção, não é isso? O toque da trombeta é para estar chamando a atenção, para dar uma mensagem para a pessoa. E qual que é o primeiro toque dessa mensagem aqui de Oséias? É dizer, o inimigo vem vindo aí. O inimigo está às portas. Agora se coloca junto com Oséias lá e veja se isso é possível de acreditar nessa mensagem. Segundo alguns historiadores, o profeta está profetizando aqui, nesse momento, em meio a uma festa chamada Festa das Cabanas, onde com certeza se usava nos rituais a trombeta. Por isso é uma mensagem fácil de estar identificando, seus ouvintes estar identificando. Só que ao mesmo tempo que é fácil, é difícil de acreditar, porque eles estão em plena festa. Em plena festa, uma mensagem dessa. É fácil acreditar? Por isso que muitas das vezes esses profetas eram apedrejados. É trazer a mensagem num ambiente errado. Errado para o homem, mas certo para Deus. Porque Deus tem que alcançar a maioria de ouvintes para a sua mensagem. E a mensagem dele é que o inimigo está vindo aí, vocês precisam se arrumar a vida, vocês precisam se consertar, vocês precisam mudar as suas atitudes, o inimigo está vindo. Ao dar esse aviso, não é que Deus está querendo dizer que vai realmente destruir o povo de Israel. A mensagem tem o objetivo de trazer esse povo à reflexão e perguntar, mas por que Deus está falando isso? Por que Deus está trazendo essa palavra, essa mensagem? Por que Deus está levantando esse profeta? É de Deus isso daí? Você tem todo o direito de perguntar se a mensagem é de Deus ou não é. Você tem todo o direito de questionar, essa mensagem é de Deus ou não? Se é de Deus, por que Deus está falando dessa maneira? Por que agora parece que tem uma contradição lá com o que está no Velho Testamento? Por que parece que tem uma contradição aí? Você não deve ser marionete na mão de ninguém, mas perguntar para Deus, em oração perguntar, por que essa profecia? Por que uma palavra tão pesada? Por que Deus está falando que está levantando uma nação contra nós, e é uma nação que vem como águia? Você está olhando aqui a palavra águia no nosso português, fica difícil de identificar qual ave que era. Se é a águia, aquela bonita, veloz, significa que o inimigo está vindo de maneira veloz. Ele não está vindo de maneira lenta não, ele está vindo de maneira veloz e de maneira que não tem defesa humana contra esse inimigo. A defesa tem que estar em Deus, eu tenho que me refugiar em Deus, porque o inimigo vem como águia, vem olhando de longe, vem vendo de longe. Agora, se a palavra águia aqui for traduzida como corvo, como urubu, aí a mensagem é mais dura ainda. Está dizendo, o inimigo está vindo aí e os abutres já estão preparados porque vai ter uma mortandade muito grande e os urubus já estão preparados para comer os cadáveres dos guerreiros, dos valentes guerreiros, dos guerreiros que estão falando que é meu, os urubus estão vindo aí para comer. Então, de qualquer jeito, a situação é complicada, a situação é terrível. Coloca a tua trombeta à boca. Não deixe de avisar do perigo, não. Foi dito para o profeta Ezequiel, lá no capítulo 33. Eu te coloquei como atalaia sobre o povo de Israel. De mim você ouvirá, e o que você ouvir, você vai falar. Você vai dizer o que você ouvir. Você tem que falar o que você ouvir.
Se eu disser, eu estou trazendo a guerra sobre esse povo, e você falar, aquele que se der por avisado vai livrar a sua alma, mas aquele que não se der por avisado, a espada virá, vai colhê-lo, vai matá-lo e ele vai morrer no seu pecado. O interessante é que quando a gente fala assim de julgamento sobre nações, você tem que compreender uma coisa. Que quando o julgamento de Deus vem sobre uma nação, esse julgamento vem por causa do pecado dessa nação. E todos que estão morando nessa nação se tornam figurantes desse juízo. Tanto pessoas injustas como justas podem ser vítimas desse juízo. Você já leu lá aquele texto sobre a mortandade dos galileus, que caiu uma torre sobre eles? Lá no Novo Testamento? Quando chegaram e falaram para Cristo, viu só o que aconteceu lá com aqueles homens lá, da galileus lá, que caiu a torre sobre eles? E Jesus falou assim, Jesus na sua palavra disse assim, vocês cuidam que aqueles homens eram mais pecadores do que todos? Antes vos digo, se não vos arrependerdes, de igual modo perecereis. Acidente acontece com qualquer um. A pergunta aqui é a seguinte, a vítima estava em estado de arrependimento ou estava em estado de rebelião contra Deus? Porque na ótica de Cristo, o problema não é partir. O problema é partir sem arrependimento, sem salvação. Então o juízo quando vem sobre uma nação, a guerra quando vem sobre uma nação, morre tanto ímpios como justos. A diferença do ímpio para o justo é que o ímpio vai para o inferno e o justo vai para o céu. E nós precisamos então colocar a trombeta à boca, ouvir a exortação de Deus e entrar hoje pelo caminho do arrependimento. Porque Deus está preparando esse mundo para o juízo. Esse mundo é preparado para o juízo. Por que esse mundo é preparado para o juízo? Porque o mundo ouve o Evangelho e não se arrepende, não se volta para Deus. O mundo não ouve as repreensões de Deus. O povo de Israel não ouvia. Deus foi proletando, Deus foi adiando o julgamento, até que um dia Deus teve que falar para o povo, o juízo vem como águia, o juízo está vindo aí. Sabe quanto tempo Deus já estava adiando o juízo sobre o povo de Israel? Há mais ou menos 500 anos. Mais de 500 anos, Deus adiando o julgamento. Pegue lá Juízes. Pegue a morte, não desse profeta aqui, mas do Oséias lá, do Pentateuco, o sucessor de Moisés. Depois da morte dele, o povo se desvia da palavra, se desvia das leis de Deus, do testemunho de Deus. E Deus começa a trazer pequenos juízos sobre eles, pequenos castigos sobre eles, e eles se arrependiam, mas não de maneira correta. Deus ouvia, mandava um libertador, mas 40, 50 anos depois, estava todo o povo desviado de Deus. E Deus sempre falando que ia trazer o juízo. E Deus trazia um castigo, o povo pedia misericórdia, Deus atendia, mandava o libertador, e a história era cíclica, ela se repetia. Até que Deus chegou um momento e disse, a minha longanimidade está chegando no fim. Como diz a moçada, está pelo pescoço. Como diz, encheu até estourar, passou do limite. A minha longanimidade passou do limite e eu vou trazer o juízo e ele vem como águia. E toca a trombeta para o meu povo. Qual que é o motivo? O motivo é esse, porque transpassaram o meu concerto e se rebelaram contra a minha lei. Diga aos ouvidos do meu povo, diga aos ouvidos daqueles que estão no templo, dos que estão aqui, nesse lugar.
que a terra tem transgredido os meus mandamentos. O povo tem transgredido os meus mandamentos. Aqui é um chamado para se voltar para a palavra, para olhar para a palavra, para ler a palavra e colocar a palavra em prática. O interessante é que nós começamos a olhar o apóstolo João. O apóstolo João, ele é um defensor da fé. Você vê lá ele defendendo que a salvação é pela fé. Mas você começa a olhar sua mensagem e você vai entender e compreender que a fé que o apóstolo João defende é uma fé obediente. É uma fé que coloca a palavra em prática. É uma fé que pratica a palavra. Então, para o apóstolo João, acreditar em Cristo é obedecer a Cristo. É dizer, eu acredito e coloco em prática isso que ele fala. O interessante é que ele é chamado o apóstolo do amor. E é bom falar do amor de Deus. E ele fala do amor de Deus. E ele escreve a sua primeira carta fazendo uma referência assim, dizendo assim, Deus é amor. Ele define Deus com uma palavra. Qual é essa palavra? Amor. E você encontra ele defendendo o seu ponto de vista, dizendo que aquele que ama a Deus, guarda os mandamentos de Deus. Então, para o apóstolo João, amar a Deus é colocar os mandamentos dele em prática. Aquele que diz que ama a Deus e não pratica os seus mandamentos, está mentindo, porque aquele que diz que conhece a Deus, deve andar como Jesus Cristo andou. E ele fala, os seus mandamentos não são pesados. Eu sei e tenho experimentado que os mandamentos de Deus não são pesados. Eles são bons, eles são leves. É possível colocar os mandamentos de Deus em prática. É possível cada dia ser mais obediente a Deus. Conforme está escrito lá em Apocalipse, aquele que é limpo, limpe-se mais. Aquele que é santo, seja santificado ainda. Se santifique cada dia mais. Busque cada dia mais a Deus. Busque cada dia mais a presença de Deus. Ande em obediência. Porque o primeiro toque então, dê um toque para o meu povo. Estou trazendo um inimigo porque vocês se desviaram da minha palavra. Se volte para a minha palavra. Está escrito no Novo Testamento que nos últimos dias, Paulo escrevendo a Timóteo, que nos últimos dias os homens não sofrerão a sã doutrina, mas amontoarão para si doutores conforme as suas iniquidades. Hoje tem doutores para defender todo tipo de pecado. O que é doutores? Pessoas que dão doutrinas, que defendem doutrinas, que dão ensinamento. Paulo era um doutrinador, Paulo era um doutor. Ele dava doutrinas da palavra. E ele diz que nos últimos dias entrará no vosso meio falsos doutores que enganarão a muitos e falarão palavras torpes para atrair para si os discípulos. Estamos vivendo momentos difíceis, que tem gente que elabora doutrinas e tira texto fora do contexto e defende todo tipo de abominação dentro da casa de Deus. Pega lá, defende o homossexualismo. Pega lá, a amizade entre Davi e Jonatas. E dali tira o texto fora do contexto e ensina ao povo que Davi e Jonatas eram homossexuais, tiveram contatos homossexuais. E aí está então um ensinamento defendendo o homossexualismo. Tem doutores para todo tipo de barbaridade que se queira fazer. Mas nós devemos nos voltar para a doutrina da palavra de Deus. Nós devemos ficar com a pureza da palavra, conforme ele escreveu lá no capítulo 2 de Tito. Tu, porém, fale o que convém à sã doutrina. Tu, porém, fale conforme a sã doutrina. Ande conforme a sã doutrina. Caminhe, pense, medite,
Haja, faça as boas obras conforme a sã doutrina, conforme a boa doutrina. Não ande por caminho errado. E o interessante de uma coisa aqui é que o profeta diz assim, dá mais um toque aí e fala, e clama, e a mim clamarão, Deus meu, nós Israel te conhecemos. Você já viu aquela frase lá que no meio da tempestade todo mundo acredita em Deus? Quando vem uma tempestade que dá um trovão, o camarada fica crente na hora, não fica? Mas Deus está falando aqui, no momento difícil eu não vou ouvir mais vocês, sabe por quê? Durante muito tempo eu falei, e vocês não quiseram, só me querem na hora da tempestade, só me procuram na hora que o negócio está ruim, na hora que o negócio está difícil. E tem uma, hein? Se tornaram mestre em contar mentira e em fingir. Porque agora, eles não estão vindo mais dizendo que estão arrependidos. Eles estão agora vindo com uma boa conversa. Nós te conhecemos. O senhor tem que atender a gente porque a gente te conhece. Pega lá, né? É a doutrina da eleição. Sim, eu defendo a doutrina da eleição. Está escrito nas Escrituras. Faz parte das Escrituras. E o camarada desviado vai lá e pega a doutrina da eleição e quer colocar Deus na parede. Deus é obrigado a me atender porque está escrito aqui. Com coisa que nós podemos prender Deus em alguma coisa. É igual ele falou para Jó. Jó, coloca a roupa aí, se coloca em pé como homem, e eu vou fazer várias perguntas para você. Vou te colocar aqui várias perguntas. Se você me responder, então você é o cara. E Deus começou a falar, e no final, Jó diz, eu coloco a minha mão à boca. Não tenho como te responder nada. Olha o que o povo está falando aqui. Nós, Israel, somos nós te conhecemos, Deus. Só que essa palavra conhecimento dentro das Escrituras, elas vão além de conhecimento intelectual. Sim, desde jovem, desde adolescente eu leio as Escrituras e nós temos que ter conhecimento intelectual. Mas o conhecimento que a Bíblia defende aqui é um relacionamento de amor com Deus. Quando ele diz lá em Gênesis, e Adão conheceu a sua esposa, está dizendo que Adão teve um relacionamento de amor com a sua esposa. Quando nós aplicamos essa palavra em relação a Deus, significa que nós temos um relacionamento de amor com Deus. E isso vai além de conhecimento intelectual. Isso vai de experiência própria, de obediência à sua palavra. Não pode dizer que tem um relacionamento com Deus se não obedece a Deus, se não coloca a sua palavra em prática. Nós, Israel, te conhecemos. E ele fala, Israel rejeitou o bem, o inimigo persegui-lo-á. Versículo 4, dá mais um toque aí na trombeta. Qual que é o toque do versículo 4? Não procure ser independente de mim, não. Independência fora de Deus não é independência, é escravidão. Não procure ser independente em si mesmo. E conhecereis a liberdade, e a liberdade vos libertará. Não procure libertação em vocês mesmos. O que está dizendo aqui? Eles fizeram rei, mas não por mim. Pega a história. Quando o povo de Israel pediu um rei como as demais nações, quem que era o líder espiritual da nação? Profeta Samuel. O profeta Samuel dirigia a nação dentro de um governo chamado governo teocrático. O que é um governo teocrático? Aquele que Deus é o governante. Teo, no grego é Deus. Crático, governado por alguém. Então não é democrático. Democrático é um governo governado por pessoas. Teocrático é um governo governado por Deus. Deus está no centro do governo. Quando eles pediram um rei, Deus falou para Samuel, Samuel,
ouve a eles, não fica chateado não, dizendo que eles rejeitaram você, porque não foi a você que eles rejeitaram a mim. Eles não me querem mais como rei deles, por isso eles estão pedindo um rei como outras nações. Então ouve a voz do povo, mas agora diga para esse povo, como é que vai ser o costume desse rei com o povo. Já que eles não me querem mais, estão achando a minha lei dura, estão achando o meu jugo pesado, então coloque e determine agora como é que vai ser o governo que eles estão escolhendo, que vai ser bem mais pesado. Eles vão ver como que é servir outros deuses, porque eles não me querem mais como governante deles. E aí por isso diz aqui, e eles fizeram reis, mas não por mim. Pediram um rei para que eu não governasse mais sobre eles. Voltando lá em Juízes, na época dos Juízes, quando Gideão venceu a guerra com 300 homens, e o povo de Israel quis colocá-lo como juiz, o que ele falou? Eu não aceito esse cargo. Sobre vós deve reinar Deus. Eu não quero esse cargo para mim. Sobre vocês quem vai ser rei é Deus. E durante o período que Gideão julgou o povo de Israel, foi um período de paz. Por quê? Porque ele colocou Deus em primeiro lugar. Deus era o governante, Deus era o juiz, Deus era o rei. E nós temos que tomar cuidado, porque nós não podemos ter outro rei a não ser o rei Jesus. Temos que ter o rei Jesus como governante da nossa vida. Não podemos buscar independência, ser independente. Nós somos dependentes de Deus. O interessante é que você olha lá para Gênesis, na criação lá, e você vê como que Deus criou o homem dependente dele. Deus criou o homem dependente dele até para trabalhar. Sabe por quê? Deus criou o homem no 6º dia. E Deus criou o homem para o trabalho. Só que no primeiro dia da semana era feriado, ele não podia trabalhar. Interessante, o homem olha para aquela imensidão e não pode fazer nenhuma casa para si, não pode fazer nenhum abrigo para si. Por quê? Porque o primeiro dia era feriado. O que é isso? Você tem que aprender a descansar em mim. Você tem que aprender a depender de mim. Não tem uma casa para você morar, não tem uma coisa para você fazer, não tem um fogo para você cozinhar, não tem nada para você fazer nesse primeiro dia. Esse primeiro dia é só de adoração a mim, e aprenda nesse primeiro dia que você tem que depender de mim 100%. 100% dependência de Deus. Jesus Cristo diz assim: sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim vocês não podem fazer nada. Vocês dependem de mim para tudo. Você foi criado para o trabalho, mas o primeiro trabalho seu é depender de mim. Aí no segundo dia pode colocar a mão à obra, mas em primeiro aprenda a depender de mim. Irmãos e irmãs, nós somos chamados para trabalhar na obra, mas o primeiro trabalho é aprender a depender de Deus. Aprenda a depender de Deus primeiro, e depois na segunda-feira vai sair trabalhar. Depois do trabalho. Antes, o primeiro trabalho é aprender a depender de Deus. Não vai aí amontoando ensinadores segundo o que você pensa, segundo o que você quer, não. Vai amontoando ensinadores segundo a palavra. Pegue ensinadores segundo a palavra. Pegue estudo bíblico segundo a palavra. Se volte para a palavra. Tenha como base as Escrituras. Aprenda a depender de Deus. E eles fizeram reis, mas não por mim. Constituíram príncipes, mas eu não soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Veja só que um abismo chama um outro abismo. Primeiro, eles constituíram um líder. Todo o povo precisa de líder, não precisa? Sim, Moisés mesmo se preocupou com isso e orou para Deus: Senhor, o Senhor vai me recolher e não tem um homem para colocar sobre esse povo. Mostra qual é o homem. Aí que está a questão, mostra qual é o homem. A igreja precisa de líder? Precisa. Nós precisamos de líder, mas temos que buscar o líder em Deus.
E eles buscaram fora de Deus. Qual que foi o outro passo errado? Substituir Deus. Substituímos o líder, agora vamos substituir Deus. Substituindo Deus, substitui a adoração. Fizeram um ídolo para colocar no lugar de Deus e receber a adoração no lugar de Deus. Agora eu volto no começo da mensagem. Um dia de festa. O profeta trazia essa mensagem. Mas essa festa estava sendo feita para quem? Para o bezerro. Estava sendo feito para o ídolo. Olha só, o povo tinha feito uma colheita? Tinha. O povo estava abençoado? Estava. Abençoado por quem? Por Deus, o dono de todas as coisas. Quem que é o dono de tudo? Quem que dá a chuva? Quem que dá o mantimento? Quem que dá o cereal? E o louvor estava sendo entregue para quem? Para um ídolo. Para um bezerro, uma estátua de um bezerro. Nem vivo não era, era uma estátua de um bezerro. Então aqui tem a trombeta, irmãos. A trombeta agora está voltada para a idolatria, contra a idolatria. E diz o versículo 5: o teu bezerro, ó Samaria, foi rejeitado. A minha ira se acendeu contra eles. O interessante é o seguinte, que até ali a bênção estava vindo. E os camaradas estavam interpretando que era o bezerro que estava dando. É aquela história lá, o papagaio come milho, o periquito leva fama. Não tem esse ditado aí entre nós? Deus dava a bênção e o bezerro estava recebendo a adoração. Mas agora a minha ira se acendeu. Chegou o limite. Chegou no limite. O limite de Deus com essa terra está para estourar, viu? Por isso, nós temos que nos voltar para Deus. Porque o juízo de Deus virá sobre essa terra. Por causa do quê? Por causa da idolatria. E nós estamos onde? Nessa terra. E nós temos que nos voltar para Deus. Porque nós olhamos para a vida do ímpio e vemos a prosperidade dele. E nós, que obedecemos a Deus, como diz lá no Salmo 73, olhamos e ficamos com inveja. E começamos a falar como salmista. Ainda bem que o salmista foi sincero. Eu tinha inveja deles. Porque eu olhava para eles e não via eles como os demais. Interessante, a gente levanta 4 da manhã para trabalhar, trabalha, não consegue comprar um carro, não consegue ser abençoado, é tanta coisa, e olha para o camarada que é ladrão e está numa boa, é um mentiroso e está numa boa, e olha para os falsos profetas e estão tudo numa boa, e estão aí, e olha, é difícil, é complicado, né? Mas o profeta está chamando aqui, está dizendo aqui, coloca a trombeta à boca e diga, esse bezerro vai se tornar em nada, essa obra de vocês vai se tornar em nada, eu tenho abençoado e vocês têm dado a honra e a glória para esse bezerro, e eu vou começar destruindo esse bezerro aí, e destruindo os adoradores dele também. Eu vou destruir de sobre a terra a figura do ímpio, não vai sobrar nem raiz nem ramo. E vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Vocês vão ver a diferença entre o justo e o ímpio. Porque o dia virá, diz Malaquias, está profetizado lá em Malaquias, que virá, não sobrará nem raiz nem ramo, mas para aqueles que temem da minha palavra, que obedecem a minha palavra, nascerá o sol da justiça. Para os que acreditam em mim, para os que esperam em mim, para os que sofrem por causa da minha palavra. Porque esses profetas aqui, a maioria foram assassinados, os que profetizavam corretamente. Levavam a mensagem lá para o sacerdote e para o rei, e saíam de lá presos ou mortos. Mas eles levaram a mensagem e tocaram a trombeta e pagaram com a própria vida. Versículo 7. Porque semearam ventos e cegarão tormentas. Não se engane, Paulo diz lá aos Gálatas, não se engane, de Deus não se zomba. O que o homem plantar, isso ele ceifará. Deus recompensará cada um segundo as suas
obras. Deus vai dar o pagamento segundo as suas obras. O interessante é que se você ler aqui o livro todo de Oséias, o livro de Oséias, ele é um livro pautado e traz a figura de um adultério espiritual, representando o adultério do povo de Israel contra Deus. E durante todo o tempo, o povo de Israel enganou Deus, se adulterou contra Deus e arrumou vários namorados, usando a linguagem do matrimônio. O povo de Israel era casado com Deus, Deus era o marido, o povo de Israel era a esposa. O povo de Israel foi uma esposa adúltera, infiel, arrumou vários namorados que são os ídolos, colocou Deus em ciúmes, provocou os ciúmes de Deus, e agora Deus está falando: eu vou pagar vocês segundo o caminho de vocês. Vocês semearam e vão colher o que vocês plantaram. Vocês plantaram ciúme contra mim, não plantaram? Agora eu vou fazer ciúmes para vocês. E o interessante é que quando o Evangelho se volta para os gentios, o que acontece? O povo de Israel fica com ciúme. Mas Deus é só nosso, agora Ele está sendo de outra nação. Não pode, a lei diz assim, a lei proíbe isso daí, nós te conhecemos, a lei não permite isso daí não. Mas a lei foi dada para Israel andar nela 100%. Como Israel não andou 100% nela, Deus pode dar a carta de divórcio e casar com outra. Deus tem esse direito dado pela lei. Você acha que Deus ia fazer uma lei que Ele não podia, né? Deus faz uma lei que Ele sabe por onde sair, Então agora eu vou pagar segundo vocês me pagaram. Vocês me deram um pagamento de ciúme, não é? Agora eu vou dar um pagamento de ciúme para vocês. Vocês semearam vento e vão colher tempestade. Planta coisa boa que você vai colher coisa boa. Planta o Evangelho, planta a paz, planta a esperança. Não foi lido aqui um versículo no começo do louvor? Para plantar esperança, para ter paz, para ter amor. Planta essas coisas, vocês vão colher essas coisas. Mas olha, eu faço e só me devolve com o mal. Não tem problema, continua fazendo o bem, que a seu tempo vocês vão ceifar, se não houveres desfalecido. Está escrito lá em Gálatas. Façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, porque a seu tempo nós ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Então, irmão e irmã, esse assunto de fazer o bem é cansativo. Porque você faz o bem e recebe o mal em troca. Chega uma hora que você é tentado a falar assim: eu não faço mais nada, não prego mais, não quero saber mais, porque eu só recebo ingratidão, só me persegue, eu faço o bem e me pagam com o mal. Mas continue fazendo o bem, porque a seu tempo você vai ceifar. Coloca uma coisa na cabeça: você não está fazendo para os homens, está fazendo para Deus. Se esses profetas fossem olhar a situação, eles paravam de profetizar. Porque chegava lá na festa, estava cheio de profeta profetizando. É igual misericórdia, né? A gente olha para o passado assim, né? Todo mundo profetizava, só não profetizava que o camarada estava em adultério. Mas era profecia, porque eu vou fazer, porque o fogo vai pegar, porque é isso, porque é aquilo, porque você vai ser aquilo. Aí você olha assim, quem acreditou naquilo perde a fé, rapaz. Mas o profeta enfrentava isso daqui, estava cheio de profeta lá na festa. O que não faltava era profeta na festa. E sempre profecia boa. Sempre profecia dizendo que o rei ia vencer. É igual o caso lá de Micaías, né? Estava todo mundo profetizando para Acabe que era para ele ir para a guerra, que ele ia vencer. Que Deus já tinha dado a vitória. Tinha 400 profetas lá e todos profetizavam a mesma coisa. Pode ir que você vai vencer. E chegou Micaías, a única profecia: vai lá, rei, e você não vai voltar de lá. Fica preso aí, você vai me ver voltar em paz. Fica preso aí. Se você voltar em paz é porque a profecia não foi de Deus.
o rei não voltou, morreu lá na peleja. Embora 400 profetas tivessem profetizado que ele ia vencer. Mas o que prevalece é a profecia de Deus, viu? A profecia de Deus é que prevalece. Pode 400 mentirosos profetizar coisa boa, mas não acontece. Sabe que banalizaram a palavra profecia? A palavra profecia no nosso meio pentecostal está banalizada. Banalizada. Então, olha, tiraram totalmente o significado da palavra profecia. A palavra profecia hoje é trazer uma palavra boa. Chegou e falou que você vai vencer, já é uma profecia. Mas falar que para vencer você tem que se converter primeiro, aí já não, aí não é profecia. Aí é palavra de homem. Não, nós temos que nos voltar para a profecia verdadeira, fazer prova das profecias, não é acreditando em qualquer coisa não. Não é porque está falando que tão dia está assim diz o Senhor que você vai acreditando não. Tem que fazer prova se a profecia é de Deus. Versículo 8. Israel foi devorado. Agora está entre as nações como coisa em quem ninguém tem prazer. Interessante que ele profetiza aqui, mas o povo estava numa festa. Mas ele está dizendo aqui já como se estivesse acontecendo. Ele vê a águia voando e diz, vai ser rápido, vai ser logo. Israel está entre as nações. Vai ser deportado entre as nações. E isso aconteceu. Historicamente, o rei da Síria invadiu as terras de Israel e levou os israelitas cativos. E é lógico que numa guerra foge gente para todo lado. Então ia ser espalhado entre todas as nações. Não somente o povo de Israel, mas o povo de Judá também. E o toque da trombeta continua. E diz aqui, porque subiram a Assíria como um jumento montês. O interessante é que aqui quando o profeta está profetizando aqui que a Síria vai ser o perseguidor, sabe na realidade o que estava acontecendo? Estava acontecendo uma política entre Israel e a Síria, as demais nações. Eles estavam fazendo uma aliança política. Eles estavam buscando ajuda em outras nações, entre as quais a Síria era uma ajudadora deles. E o que a trombeta está dizendo aqui? Não adianta fazer política fora de mim. O interessante é que no Pentateuco, na lei, a promessa era do povo de Israel ter sempre para emprestar e nunca pedir emprestado. E aqui já estava acontecendo o contrário. Eles estavam indo nas outras nações pedir emprestado. Agora, toda ajuda tem um preço, não tem? Esse negócio de buscar ajuda nos outros sempre tem um preço. Ninguém dá nada de graça para ninguém. Sempre dão com interesse em alguma coisa. E o povo de Israel ia nessas nações buscar ajuda, mas tinha uma imposição. Qual que era a imposição? O rei de Israel visitou a nação e teve que levar lá para o seu país o tipo de adoração, o Deus da adoração, todas as coisas para a adoração. Até um altar ele teve que fazer de acordo com o altar lá da nação que estava ajudando ele. E ele olha para aquilo lá e fala, mas realmente é verdade, essa nação aqui construiu esse altar porque o Deus dele ajudou. Se o Deus dele ajudou, o Deus dele tem mais poder do que o meu Deus. Então eu vou levar para a minha nação um Deus que tem poder, porque esse Deus aí ajudou essa nação aí. E Deus está falando, o verdadeiro Deus está falando, não faça esse tipo de aliança que embora pareça que é bom, mas não é bom. Como diz o pastor Pedrosa, nem tudo que dá certo é certo. Deu certo lá na nação, eles estão bem, mas presta atenção numa coisa, eu vou trazer juízo sobre essa nação aí também. Busca nos outros profetas, que os outros profetas contemporâneos de Osés profetizou contra essas nações aí também.
Não vá buscar ajuda em outro lugar a não ser em Deus. A política que Deus aprova é a política da dependência de Deus. A palavra é repetitiva. Não vá buscar ajuda em outro lugar a não ser em Deus. Já viu o caso de Abraão lá que ele foi buscar ajuda humana para ter um herdeiro e a confusão que ele arrumou? Não tente ajudar Deus. Confia em Deus e deixa Deus trabalhar na tua vida. A gente paga alto preço tentando ajudar Deus. Não tente ajudar Deus, não. Deixa Deus fazer da maneira que Ele quer. Não vá buscar ajuda em outro lugar. E diz o versículo 10. Todavia, ainda que eles merquem. O que é mercar? Negociar. Ainda que eles negociem com as nações. E esse negócio vá em frente, prospere, porque muitas das vezes o camarada faz coisas de si mesmo e a princípio prospera, mas veja o que Deus diz aqui. E ainda que merquem entre as nações, eu os congregarei. Já começaram a ser diminuídos por causa da carga do rei dos príncipes. Então agora o toque da trombeta se volta para a comitiva comercial do rei de Israel. Eles estavam entre as nações comerciando, estavam prosperando nesse comércio. Mas Deus está falando aqui, eu vou ajuntar todos eles num lugar, vou desmanchar tudo que eles fizeram e vou entrar em juízo com todos eles. Nada vai prosperar, porque não está dentro do meu conselho. Não está de acordo com o que eu pré-estabeleci. Tem que ser de acordo com o que Deus estabelece. Nós temos que andar de acordo com a determinação de Deus. Porquanto Efraim multiplicou os altares para pecar, teve altares para pecar. Agora a trombeta se volta para o louvor, para a adoração. A trombeta agora se volta para a adoração. Agora ele mexe no âmago do que o povo estava fazendo. O povo estava todos reunidos para a adoração. Mas toca a trombeta aí que a adoração está errada. Toca a trombeta aí que a adoração não está certa. Olha o que diz aqui. Versículo 13. Quanto aos sacrifícios dos meus dons, sacrificam carne e a comem, mas o Senhor não a aceitou. Eles estão fazendo um sacrifício aqui dos meus dons. O que é dom? Meus presentes. Tudo que eu tenho aqui foi eu que dei. E eles estão sacrificando para mim. Estão pensando que estão sacrificando para mim. Só que por trás disso daí tem um ídolo. Tem um bezerro. E eu não aceito, eu não divido a minha glória com esse bezerro. Não divido a minha glória com coisas que eu criei. Imagina com algo que o homem criou. Eu não divido a minha glória com isso daí. O ritual está até certo. Eles estão trazendo aí um sacrifício. Lógico, foi a minha lei que mandou trazer sacrifício. Está dentro da lei, mas eles estão fazendo de maneira errada, eles estão fazendo de maneira errada. Então a minha trombeta agora está contra o louvor de vocês. O louvor tem que ser certo. Tem que cantar hino, tem que cantar hino, tem que tocar, tem que tocar. Tem que fazer os sacrifícios que está escrito aqui, naquele tempo lá, tinha que fazer. Hoje não se faz mais, mas naquele tempo tinha que fazer. Mas não dessa maneira aí, vocês estão fazendo de maneira errada. Vocês estão dando a glória para um ídolo. Hoje, muitas das vezes, se dá glória para homem. Hoje, muitas das vezes, se adora anjos. Se glorifica anjos. No meio pentecostal, tem muita gente que é adorador de anjos. E nós temos que tocar a trombeta contra a falsa adoração. Nós temos que trazer, nós temos a obrigação. Primeiro, a minha adoração tem que ser verdadeira para com Deus. Depois, quando ela vem para o lado coletivo, eu tenho a obrigação de levar a adoração coletiva de maneira correta, de maneira certa, onde somente Deus seja glorificado. Ele não vai dividir a glória dele com o bezerro, não vai dividir a glória dele com o sacerdote, não vai dividir com o profeta, não vai dividir com a pessoa que tem um cargo na igreja. Ele não divide a sua adoração com ninguém. A adoração tem que ser única e exclusivamente a Ele, exclusividade de Deus, a adoração a Ele.
Versículo 12. Escrevi para eles as grandezas da minha lei, mas isso é para eles como coisa estranha. As grandezas da minha lei está escrita, mas eles têm isso como coisa estranha. Mas não está dizendo que conhece a Deus? Está dizendo que conhece a Deus, mas só na hora da trovoada, só na hora da dificuldade. Mas não atenta para a palavra, não coloca a palavra em prática. Porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios. As obras deles cresceram. As obras foram em frente. E eles edificaram palácios, sim, prosperaram. O interessante é que o profeta está profetizando uma profecia dura contra um povo próspero. E é difícil pregar para um povo assim, hein? É difícil, porque o camarada fala, mas espera aí, eu estou abençoado, eu estou numa boa, você está falando aí que eu estou errado? De vez em quando eu começo a pensar assim, como que a pessoa faz para repreender Sansão? Você sabe que Sansão, dentro da história de Sansão lá, a única pessoa que repreendeu ele foi o pai e a mãe. E nem assim ele ouviu. Sabe por quê? Como que vai repreender uma pessoa dessa que é tão abençoada? Meu amigo, você repreender uma pessoa que tem dom espiritual é a coisa mais difícil, sabe por quê? Ele se ensoberbece e até fala que você está repreendendo porque você está com inveja dele. É difícil repreender uma pessoa, no caso que está aqui, que está igual no status de Sansão. Cheio de bênção, né? Abençoado com dom. Camarada tinha um dom que não era brincadeira. Ia lá e fazia, desfazia. Tinha uma fé que não era brincadeira, né? Ele faz parte dos heróis da fé. Como que vai repreender um camarada desse? Como que vai falar para ele que ele está errado? O único que fez isso foi o pai e a mãe. E ele, nem aí. Ele nem aí. Porque o pai e a mãe falou. Assim é no meio pentecostal. Os camarada recebe um dom, porque teve 2 sonhos, por misericórdia, mas ninguém mais pode encostar nele. Se encostar em mim, vai ser fulminado. Deus vai fulminar quem encostar em mim. E vai por aí afora. E se esquece, né? Aqui é o que está escrito aqui, Porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios. E Judá multiplicou cidades fortes. Mas eu enviarei um fogo contra as suas cidades. E ele consumirá os seus palácios. Irmãos, nós temos que fazer uma obra que permanece na presença de Deus. Você já leu lá, Coríntios, onde fala sobre a obra de cada um que vai ser provado com fogo? Aqui Deus está trazendo o fogo sobre as obras e está dizendo que não vai sobrar nada. As obras são bonitas, são palácios. São palácios construídos, são cidades construídas. Mas Deus está dizendo que vai mandar o fogo e não vai sobrar nada. Historicamente mandou e não sobrou nada. Foi só pó e cinza. Ficou só pó e cinza. Irmãos e irmãs, e a minha e a tua obra? Quando chegar no fogo do julgamento, vai sobrar o quê? E a obra não é provada pela grandiosidade dela, mas pela qualidade. Está escrito que aquele que der um copo d'água a um discípulo, em nome de discípulo, considerando ele um discípulo de Cristo, de maneira nenhuma perderá o seu galardão. Um copo de água fria é uma obra pequena, não é? Mas não vai perder o galardão quando é feita de maneira correta. Nós temos o costume de exaltar as grandes obras em detrimento das pequenas. E Deus fala que a pequena obra não vai perder a sua recompensa quando executada de maneira correta, quando feita para a glória de Deus. Quando que uma obra é feita de maneira correta? Quando executada para a glória de Deus. Essa obra tem valor diante de Deus. Então toque a trombeta. Toque a trombeta e entenda que essa trombeta não está sendo tocada para a tua destruição, mas para alinhamento da tua vida espiritual, para edificação da tua vida espiritual, para colocar a tua vida espiritual no prumo. Que Deus te abençoe e te guarde.